a gente já pode começar a falar sobre escolhas de sistemas operacionais propriamente dito. E a primeira coisa que eu quero falar para você, meu amigo, minha amiga, que está nos ouvindo é: não se preocupe de acertar de primeira. Como a gente já falou algumas vezes, existem muitas opções possíveis e imagináveis. Existem diversas formas de você resolver o mesmo problema com ferramentas diferentes, com distribuições diferentes, com interfaces gráficas diferentes. E tá tudo bem, né? Você não precisa pôr em você mesmo essa pressão de que a primeira escolha tem que ser a melhor escolha possível e a escolha definitiva. Essa questão de tomar logo uma boa decisão, mais do que isso, tomar a melhor decisão logo de cara, é muito estressante até mesmo, tipo, tira até um pouco da graça das coisas. Me lembrou de escolher a faculdade nos anos 90, sabe? É tipo, você precisa escolher o que você vai fazer pro resto da sua vida. Aqui. Não é assim com as distribuições Linux, nunca foi assim com faculdade também, né? Algumas das pessoas mais interessantes que eu conheço mudaram de carreira algumas vezes durante a vida. Mas uma coisa que eu acho relevante de comentar é que aquela parte de se aprofundar que você mencionou acontece para muita gente, mas não necessariamente precisa acontecer, porque também não acontece para tantas outras. Tem gente que aprendeu bastante, só que o suficiente para fazer o que queria fazer e parou ali. E tá tudo certo, né? Porque ela não espera mais a partir daquele ponto, sabe? Talvez seja por isso, inclusive, que estava olhando algumas estatísticas do Google Trends essa semana, que o Ubuntu ainda é descomunalmente a distribuição mais popular do mundo, de tipo Linux, assim, de desktop. Mas assim, de longe. Eu achei que ele tinha caído em popularidade, mas ele é estratosférico perto de qualquer outra, assim, não tem nem comparação. Ah, e muita gente simplesmente, tipo, usa o Ubuntu para fazer o seu trabalho, não se aprofundou no universo Linux, nas interfaces e tal. Não, é o sistema que eu uso para fazer isso aqui, ponto final. Sabe? Se eventualmente você está buscando só um substituto para o Windows, para o seu laptop, porque você não quer ficar preso no Windows 10 sem suporte daqui a pouco, você não quer ir para o Windows 11, que é uma coisa que funcione de um jeito diferente, enfim, sem tanta IA embutida, sem essas publicidade, etc. Eventualmente você vai encontrar talvez uma distro para isso. Você não precisa estudar as outras, se ela soluciona o seu problema e tá show, sabe? Então a gente vai tentar mostrar esses dois caminhos para vocês, mas saibam que eles existem. Acho que a gente pode começar, talvez, aqui pelo cenário que é mais comum das pessoas virem perguntar para a gente, que são pessoas que acabam é, tendo sei lá, esse bichinho de querer trocar de sistema operacional com uma frequência um pouco maior, que são pessoas que estão estudando programação, que estão estudando desenvolvimento, né? Então, se você já pensou em fazer aquela pergunta, ou se você já fez aquela pergunta assim, qual é a melhor distro para programar, por exemplo? A gente acabou de falar que não existe a melhor escolha, É o mas existem, Depende OS. falando sério, como o Gil disse, existem algumas distribuições que vão facilitar o seu processo. Eu vou sugerir, se você quer estudar programação, e eu entendo que nesse cenário de programação você ter acesso a pacotes mais atualizados, ao mesmo tempo em que você tem uma distribuição mais sólida ali, né, com uma estrutura de suporte, pode ser importante no longo prazo. A minha sugestão para você que está estudando programação é utilizar o Fedora Linux. O Fedora Workstation ele tem um ciclo de lançamento bem rápido, ele tem uma variedade de pacotes gigantescas. Eu acho que junto com o Debian e com o Arch Linux são as distribuições que mais têm pacotes nativos disponíveis para ela. E é difícil, por conta do vínculo, né, que existe entre o Fedora e a Red Hat, você não achar um programa que já não tenha versão nativa para Fedora, né, para o Red Hat e, por consequência, para o Fedora. Então, você usando, inclusive, o Fedora, você já vai aprender uma stack de tecnologia que depois pode ser utilizada em servidores, em containers, em, sei lá, ambientes empresariais. Então, de novo, não é a única opção, você pode conseguir esse resultado com outras distribuições, mas eu sugeriria o Fedora, principalmente para quem está tendo seus primeiros contatos, mas é dessa área um pouquinho mais técnica já, né? Não é aquele usuário 100% novato, né? Outra sugestão bem óbvia seria o Ubuntu, provavelmente, né? Pelos mesmos motivos. Tipo, são talvez até um pouco mais do que o próprio Fedora, porque
Diferentemente do que você comentou ali, que você tem o Red Hat depois lá na frente, ou talvez alguma outra distribuição Red Hat-like hoje em dia, tipo um Rock, Linux, alguma coisa assim. No caso do Ubuntu, você tem o Ubuntu mesmo, de fato. Então, se você for desenvolver e quiser subir depois um servidor de Ubuntu, vai ser o mesmo Ubuntu que você usa no desktop e isso é bem legal. E se você quiser usar o Debian depois, eles são bem próximos também, de certa forma, apesar de ter também as suas diferencinhas ali, mas são talvez os três sistemas mais utilizados em Enterprise hoje em dia. Para programadores também pode ser bem interessante o Arch Linux, né? Porque Ah, muitos sim. desenvolvedores de distros, né, de ambientes gráficos, distribuições Linux, e tal, muitos deles usam Arch Linux, justo por causa disso que a gente comentou agora há pouco dele, né? É uma distribuição que se atualiza muito rápido, então para essas pessoas acaba sendo mais importante, ou acaba sendo bem importante, você ter acesso às novas tecnologias, aos novos pacotes, às correções, às otimizações, ao mesmo tempo em que o Arch Linux também tem uma quantidade quase inesgotável de pacotes possíveis, imagináveis, de programas para você instalar nele. Então, acho que esse, essa tríade, né, Fedora, Ubuntu e Arch Linux, consegue atender esse público interessado em programação, desenvolvimento, essa coisa mais técnica, assim, com Uhum. tranquilidade, né? A gente vai falar isso algumas vezes, talvez ainda, mas você pode usar qualquer sistema, qualquer distribuição praticamente. O ponto não é o nome dela. O ponto é, você consegue instalar a stack que você quer? Porque a forma de instalar talvez a mesma stack de software no Fedora, no Ubuntu e no Arch Linux, o comando ali que você usa, por exemplo, vai ser diferente. Mas é o mesmo software. Talvez uma versão diferente, quando muito, né? Mas é o mesmo software. Então, se você conseguir instalar o que você precisa, e aí talvez saber o que você precisa seja mais difícil até mesmo do que fazer a própria instalação, qualquer um deles vai servir. Acho que agora a gente pode abordar uma área que para a gente aqui é tranquilo a gente dar o nosso testemunho, porque é o nosso feijão com arroz, é a nossa rotina Uhum, diária. São distribuições que são mais próximas ou que são mais prontas quando a gente fala de criação de conteúdo, de edição de imagem, edição de vídeo. É, de novo, a gente vai citar isso aqui exaustivamente. Você consegue o mesmo resultado com outros sistemas operacionais, mas existem algumas que são mais amigáveis para esse público que muitas vezes não é tão técnico, né? Eles entendem muito das ferramentas, uhum. não do sistema operacional. Então, não é difícil você pegar uma pessoa que destrincha o, sei lá, o Premiere, destrincha o DaVinci Resolve, mas tem dificuldade em copiar um arquivo no sistema operacional de um lugar para outro, né? Eu recomendo o Pop! OS para muitos desses casos, é a distribuição que eu utilizo e muitos dos vídeos dos últimos anos foram editados através dele, do DaVinci, para o canal, por exemplo. Uma distribuição. Eu consigo ver alguns casos específicos onde ela não é uma boa escolha. Depois a gente fala sobre isso especificamente. Mas para, sei lá, 90% do que você vai fazer com o PC em termos de computação de desktop, ele é uma ótima escolha. Não necessariamente a única, mas uma ótima escolha. Justamente por você já ter lá o driver da NVIDIA pré-instalado numa ISO, então nem isso você precisa fazer. Você já baixa com ele funcionando. Tá? O modo live já funciona com o driver da NVIDIA, tipo, top, realmente. Codecs também vem tudo pré-instalado. O processo de instalação é bem direto ao ponto também, não tem muito esquema. Enfim, e tem um visual que talvez agrade algumas pessoas, que pode lembrar um pouco um macOS hoje em dia, com a dock embaixo, né, um negócio assim. Não que isso seja relevante para todo mundo, mas tem algumas pessoas que se apegam ao visual ali também. Mas eu acho que na parte utilitária ele é muito bom mesmo. É uma distribuição que costuma ter o kernel bem atualizado, também é um fator legal para quem trabalha com multimídia. Enfim, simplesmente eu acho que é uma boa, funciona muito bem. Eu acho que o Debian, apesar dele ser uma distribuição LTS, ele tem esse lado estável dele, que é muito bom para quem precisa dessa produtividade para trabalhar com multimídia. Então, ele é muito redondinho depois que você configura a máquina. E você vai botar seu render aí, você não vai se preocupar da máquina travar. Então, porque o Debian ele já é costurado de uma forma a máquina ter essa estabilidade no sentido de funcionar direito, né? Funcionar como se espera. E também não ter travamentos, não ter muitos softwares colocando possíveis bugs para você ter que resolver. É tipo o Fusca, assim. Você sabe que você vai dar a partida, ele vai ligar, porque ele foi feito para ser simples e funcional, com menos coisas na sua frente. Então, por eu usar o Debian
primariamente para criação de conteúdo aqui do canal. Só recentemente que eu tive que me afastar dele, mas é provisório. Estou só aguardando a atualização dos drives da NVIDIA. Mas dependendo da placa gráfica que você utiliza, se você utiliza AMD, por exemplo, você pode usar Debian tranquilamente para editar seus vídeos, que vai de boa. Se você utiliza placas mais modernas da NVIDIA, atualmente a gente está com um problema que o driver do Debian está um pouco antigo. Então, se você utiliza o DaVinci Resolve, por exemplo, você não vai conseguir rodar ele no Debian neste momento, porque o driver não suporta, né? Tem diferenças de bibliotecas. Mas, enquanto eu não resolver esse meu problema com Debian, que é o que eu utilizava até algum tempo atrás, eu estou utilizando o OpenSUSE Tumbleweed, que é um sistema operacional também muito interessante. Ele já tem a opção de você instalar com os drivers da NVIDIA, baixar a ISO automática, você tem opções em KDE, GNOME, em várias outras interfaces gráficas. Eu tenho uma visão um pouco diferente em relação a isso, porque eu não acho que nem o Debian nem o OpenSUSE são boas sugestões para multimídia. Quer dizer, são, mas depende do usuário na realidade. Um usuário que sabe usar Linux pode usar essas duas e observar esses recursos de praticidade meio avançados até mesmo que eles têm. Gerir driver, coisa assim, é alguém que, tipo, eu sou um designer, um criativo, eu não manjo de sistema operacional, saca? Nem o Debian nem o OpenSUSE são boas opções, na minha opinião. Eu acredito que, sei lá, pega um Linux Mint que você tem um botão no menu que está escrito assim, instalar codecs. Isso daí está próximo desse usuário, eu acho. Se você pegar, e que já tem o driver de vídeo para instalar durante a instalação, ou um Zorin que já tem lá carregar com drivers da NVIDIA, ISO, já direto na instalação, e também já instala os codecs automaticamente, sabe? Eu acho que esses detalhes, assim, para quem não tem conhecimento, pega bastante. Colocar, tipo, um sistema desses na frente, que esse detalhe de você conseguir mudar a interface ou de instalar os codecs com um comando, é prático para quem sabe, mas é uma dificuldade imensa para quem tem medo do terminal, por exemplo. Ou vai abrir o Yast e vai ver, tipo, uou, abriu o metaverso aqui na minha frente, sabe? Uma coisa mais direta ao ponto, que já venha pronta, eu acho essencial. Por isso que eu tinha mencionado o POP antes. Mas, nesse caso, o Ubuntu também é uma boa. Você tem o driver da NVIDIA e os codecs direto no instalador, duas caixinhas que você marca ali. Esses detalhezinhos são bem úteis. E aí tem o Big Linux aqui no Brasil, que poderia funcionar, por exemplo, também. Na verdade, eu lembrei de uma distribuição que a gente fala pouco dela aqui, mas que é uma distribuição brasileira também, muito antiga e que ela é focada em multimídia, que é o Shiva Studio. O Shiva Studio, originalmente, se não me engano, era baseado no Manjaro, né, ou no Ubuntu, alguma coisa assim. Não me recordo agora. Mas, atualmente, ele é uma flavor do Big Linux. Então, baseado no Manjaro. Tem o Ubuntu Studio, né? Você falou do Studio, eu lembrei. Tem, que a gente esquece de que ele existe também. Mas é o mesmo caso de antes, galera. É uma mistura de depende com tanto faz, porque, de novo, você conseguindo instalar as coisas, vai funcionar da mesma forma. A diferença de talvez do POP, do Zorin, que a gente mencionou aqui, é que eles já te deixam tipo o sistema pronto, a sua função é instalar. Vamos dizer que você quer o DaVinci Resolve, supondo, né? A única coisa que você precisa fazer é instalar o DaVinci. Enquanto nessas outras distros, dependendo de qual, talvez você precise configurar o seu driver primeiro, configurar a interface, instalar os codecs manualmente. Então, é como se você estivesse querendo correr na chuva, né? E sei lá, o Pop OS e o Zorin já vem com pneu de chuva pré-instalado. Nos outros você tem que parar no pitch e fazer a troca. Mas vai funcionar do mesmo jeito, sabe? Depois que fizer o ajuste necessário. Eu acho que a gente pode avançar para um outro tipo de atividade também, que é bem comum em utilização de computadores, que são atividades de escritório, trabalhar com planilha, trabalhar com essas coisas mais comuns, mais triviais, assim, responder mensagens, navegar na internet. Tem uma galera que trabalha com escritório, com essas, né, atividades administrativas, que elas, sei lá, fazem uso de navegador, de clientes de e-mail, sei lá, de uma suite Office. E tem um monte de distribuições que são amigáveis também para. Bom, essas que a gente citou, todas elas funcionariam. Considerando que é um ambiente onde talvez tenha menos gente técnica ainda, aí sim, as distribuições que a gente sugere para iniciantes são quase sempre as mesmas. Né? O Zorin, o Mint, o Pop OS são tipo, caminhos assim que dá para você seguir sem problema. Mas eu acho que nesse ambiente até, não sei, tipo, tecnicamente o Pop se encaixa pelos recursos, mas eu acho que ele se encaixa menos que os outros pelo ambiente gráfico ser mais macOS-like e menos Windows-like.
nesses ambientes eu tenho a impressão de que as pessoas estão bem habituadas com aquele estilo de computação tradicional, barrinha, menu iniciar, e daí eu acho que o Zorin OS se encaixa muito bem, por exemplo, o Linux Mint também, ou talvez o Big Linux, ou uma coisa com KDE, né, desse tipo, assim, mas eu acho que pelo KDE poder ser bagunçado facilmente, acho que talvez o Zorin é mais, sabe, estacadão, assim, você não vai quebrar ele, eu acho que é uma boa. Eu ia sugerir duas distribuições brasileiras. O Big Linux, porque ele já vem com uma série de customizações para atender necessidades do público brasileiro. Então, você instalar certificados de banco, essas coisas mais facilmente. Eles têm algumas otimizações para você poder instalar o aplicativo do banco no seu navegador, aqueles safeguard, aquelas coisas de Warsaw. Ele já vem com um monte de coisinhas assim para facilitar a vida de quem precisa fazer essas coisas no computador. Bem, e ele é uma interface KDE bastante customizada, né? A versão oficial dele. O Big Links também tem aquela versão community, mas que não são oficiais da distribuição, são muitas É, pela com comunidade. outras interfaces, né? Com Gnome e Exatamente. tal. Então tem várias opções lá. E o Regato OS, ele também tem uma pegada bem parecida com a do Big Linux, só que ele é menos customizado visualmente. Ele traz um KDE mais próximo do padrão do projeto. Mas o Regato OS ele tem uma coisa interessante, que é o desktop dele, aquela configuração que ele tem, é travado por padrão. Então você não vai Cara, conseguir destruir o seu desktop sem querer, entendeu? eu até gosto das customizações do KDE, mas eu acho essa sacada que eles tiveram lá muito interessante, sinceramente. Porque acaba até removendo algumas opções do menu de contexto, que é meio overwhelming, às vezes, assim, o KDE, né? E, de novo, talvez a gente possa até filosofar, eventualmente, sobre o paradoxo das escolhas que a gente mencionou no começo, né? Mas pequenos detalhes assim fazem diferença. Eu acho que o Regata acertou nesse quesito. Pena que ele tá preso ao MaxQ lá, que nem sempre funciona como deveria, como você mostrou no review do Linux Labs há uns dias atrás aí. Quem não viu esse vídeo depois dá uma conferida. Mas ainda assim, é uma ideia interessante. Esse conteúdo que você acabou de assistir é um corte de um episódio do Geocast. Você pode assistir o episódio inteirinho e conferir o restante da conversa clicando nesse card aqui ao lado.